Sabe aquela sensação de que a vida moderna é tipo uma corda bamba? É um malabarismo constante, né? Entre o trabalho, os compromissos, a necessidade de cuidar da gente. Pois é esse dilema que a gente vai tentar desvendar aqui. A grande pergunta é essa: será que a gente está realmente conseguindo equilibrar os pratos? Ou essa gangorra do dia a dia entre trabalho e vida pessoal está cada vez mais instável, sabe, para a maioria de nós? Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa entender a peça principal: qualidade de vida. Mas o que isso quer dizer de verdade, além do que todo mundo já fala? Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a coisa é bem mais profunda do que só ter saúde física. Qualidade de vida é uma coisa super pessoal. É a percepção que cada um tem do seu lugar no mundo, sabe? Levando em conta a cultura, os valores, os sonhos, as preocupações. É o pacote completo da vida. E na prática, isso se espalha por tudo. Pensa bem, estamos falando da saúde do corpo e da mente, do bem-estar com os amigos e a família, daquele equilíbrio tão sonhado entre trabalhar e ter um tempo para relaxar. É como se fosse um ecossistema mesmo, onde uma coisinha afeta todo o resto. Bom, agora vamos focar numa peça que para muita gente ocupa a maior parte do tabuleiro, o trabalho. E aí vem a pergunta: ele mais realiza ou mais esgota? A resposta, como a gente vai ver, é os dois. E é aqui que mora o grande paradoxo do trabalho hoje em dia. Por um lado, claro, ele dá um propósito, o sustento, aquela sensação de conquista. Mas por outro, quando as fronteiras entre o profissional e o pessoal desaparecem, ele vira o principal gatilho para o estresse, para doenças e para o famoso e temido burnout. Ok, vamos sair um pouco do escritório e, digamos, para as compras. Porque aí a gente encontra outro pilar gigantesco da vida moderna: o consumo. E olha, a linha entre o que a gente precisa e o que a gente só quer tá cada vez mais fininha, né? E isso bate direto no nosso bem-estar. Pois é, esse é o dilema do consumo. De um lado, tem o consumo consciente, aquele que pensa no equilíbrio, na sustentabilidade. Do outro, o consumo sem freio, muito impulsionado por essa cultura digital que vive dizendo que a felicidade está no próximo clique, sabe? Mas que no fim, muitas vezes, o que fica é estresse e uma baita insatisfação. E o que está conectando tudo isso? O trabalho e o consumo, e colocando o volume no máximo, tanto para as coisas boas quanto para as ruins. A resposta é uma só: a tecnologia. Ela funciona como um megafone digital na nossa vida. É só parar para pensar. A mesma tecnologia que deixa a gente trabalhar de um lugar incrível, tipo uma praia, é a que faz o celular apitar com notificação do trabalho às 10 da noite. Ela realmente amplifica tudo, o lado bom e o lado ruim da nossa rotina. E vamos ser justos, o lado positivo é inegável. A gente ganhou a flexibilidade de trabalhar de casa, um acesso a um mundo de oportunidades e informação, sem falar na chance de manter contato com gente do outro lado do planeta. O mundo parece que encolheu e isso é muito bom em vários sentidos. Só que toda moeda tem dois lados. Aquela conexão que não para nunca vira estresse. O excesso de informação vira uma sobrecarga mental. E o mais irônico de tudo, as ferramentas que foram criadas para conectar acabam muitas vezes isolando a gente atrás das telas. Então tá bom, o cenário é esse. A pergunta que fica é: no meio disso tudo, como é que a gente retoma o controle? Como encontrar um ponto de equilíbrio que funcione de verdade no longo prazo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos ver algumas ideias e estratégias práticas para encontrar esse equilíbrio que todo mundo busca. Parece que esse caminho para o equilíbrio passa por três grandes mudanças. A primeira é no consumo, sair do piloto automático e fazer escolhas mais conscientes. A segunda é no nosso tempo, resgatar aquele tempo livre que realmente descansa a cabeça, sabe? E a terceira é no corpo, tratar a atividade física como prioridade para fugir do sedentarismo. No fundo, a grande virada de chave é essa aqui. É uma mudança de foco. É sair daquela cultura do ter, que mede o sucesso pelo que a gente possui, e ir para uma cultura do ser, que valoriza as experiências, as conexões, o bem-estar de verdade. Porque, no final das contas, é disso que se trata. Qualidade de vida tem a ver com a riqueza das experiências, das nossas conexões com as pessoas e com o mundo. E falando em ferramentas poderosas para restaurar esse equilíbrio, tanto do corpo quanto da mente, a gente tem que falar da atividade física. Ela é quase um antídoto para muitas dessas pressões do dia a dia. E olha a tecnologia aí de novo com seus dois lados. Ela pode ser uma aliada incrível, tipo um personal trainer no nosso bolso, com aplicativos que ajudam e motivam, ou pode ser a inimiga que nos prende no sofá com um feed infinito das redes sociais. A ferramenta é a mesma, o que muda é como a gente usa.
E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? Como fazer a tecnologia jogar no nosso time, para a gente se mover mais e não menos. Talvez, essa seja a grande chave para a gente finalmente começar a virar o jogo nessa busca pelo equilíbrio na era digital.